A gravação desse DVD surgiu como uma ideia de divulgar os seminários do Terapia, que muitas pessoas diziam que não podiam frequentar pelo fato dele ser às quintas-feiras pela manhã, aqui dentro da Fiocruz. Ele foi gravado no nosso próprio espaço, com som natural, e de vez em quando vocês vão ouvir um helicóptero passando, os pássaros, as pessoas conversando. E a ideia dessas aulas é que elas vão transmitir um pouco para vocês das nossas conversas na mesa, porque essas aulas foram todas elas desenvolvidas a partir dessas conversas. E a primeira aula que vocês vão ouvir é sobre o que é alimentação viva, na promoção da saúde, do ambiente, o diálogo com a natureza. Esse tem sido o tema que traz as pessoas até nós, curiosos em saber o que é alimentação viva, e a gente apresenta a proposta do Terapia desse assunto ser tratado dentro do ângulo da promoção da saúde e da promoção ambiental. A promoção da saúde é um movimento que está acontecendo dentro da saúde pública já de alguns anos, já uns 40 anos, quando a saúde pública desconfia que os rumos que estava seguindo não estavam dando muito certo, né? Existe um norteador da saúde pública, que são os estudos da epidemiologia. O que é isso? Epidemiologia é assim, há 200 anos atrás, mais ou menos, os profissionais de saúde descobriam que muitas pessoas adoeciam iguais. Era uma engraçada, mas por que todo mundo que vem para essa enfermaria desse hospital acaba pegando tétano? Ué, mas tem alguma coisa, talvez tenha alguma coisa que seja coletivo, que não seja só a pessoa. E aí descobriram que tinha uma cocheira atrás do hospital e que aquilo ali podia estar contaminando aquelas pessoas, e aí então descobre que há um outro estudo a se fazer, que é o estudo coletivo. O nome epidemiologia vem do nome de epidemias, né? Estudo das situações epidêmicas. A epidemiologia avançou, desenvolveu muito, e hoje é através dos estudos de adoecimento coletivo que a saúde pública se orienta. Se orienta dizendo, agora nós vamos fazer isso, porque os estudos epidemiológicos estão mostrando que a gente precisa seguir nessa direção, ou naquela. E os estudos epidemiológicos vêm acompanhando as práticas preventivas que foram instituídas no século passado, de maneira bastante efetiva, e chegaram à conclusão que, de verdade, não havia as mudanças tão significativas quanto se pensava. Prevenia a tuberculose continuava aumentando no mesmo ritmo. Prevenia, a dengue voltava e acontecia de novo. Então, há um questionamento dentre os profissionais da saúde pública de que talvez a gente tivesse que pensar numa outra forma. Então, surge a ideia da gente começar a pensar nos determinantes agora da saúde e não só os determinantes da doença. Os determinantes da saúde começam então a gerar uma situação completamente nova dentro da formação médica. Porque eu durante os 6 anos de escola médica nunca tive nenhuma aula de saúde, mas nenhuma eu não tive. Toda ela é voltada para o estudo dos adoecimentos. Então, como é que a gente vai estudar os determinantes da saúde, né, se nós não sabemos o que é saúde? E com isso, alguns países já têm avançado um pouco mais, mas no Brasil, mais recentemente, e esse movimento da promoção da saúde acontece aqui dentro da Escola Nacional de Saúde Pública,
Em 1997 foi quando começou esse bochicho e quando começou também o terapia. Os experimentos em saúde começam então a ser valorizados como uma prática. O terapia é um desses experimentos. É um experimento de como que a gente pode avançar no estudo dos determinantes de saúde. E isso não mais dentro de escolas de profissionais de saúde. Isso junto com a população. Nós vamos trazer para vocês um questionamento sobre o que é doença. A gente vai ter que repensar sobre esse assunto do que é que nos adoece e repensar sobre o que é que nos alimenta. Então essa é uma proposta do terapia, de que a gente suspenda os nossos conceitos elementares para que a gente possa abrir o coração para uma outra forma de olhar essas coisas. E sabemos também que a lamentação, né, ela não ajuda quando a gente está no processo de mudança. Então, o posto de saúde da escola, onde nós estamos lotados, ele tem aqui embaixo uma porção de consultórios para pessoas que querem ir lá fazer consultas e contar dos seus lamentos. Esse espaço aqui, ele tem um outro propósito. É exatamente a gente olhar o que a gente tem de saúde. Isso não é uma receita de bolo que você bota lá. Para você ter saúde, você precisa item 1, item 2, item 3. Não é assim que a coisa funciona, né? Tem um senso geral que fala nas duas pernas, né? Que é da alimentação e atividade física. Isso é uma tendência a se entender que a saúde mora por aí. E nós aqui do Terapia fomos juntando essas experiências de conversa. Tudo que eu vou falando aqui nesse seminário é resultado desses diálogos com a população e a partir das perguntas que as pessoas iam fazendo é que eu fui me animando a estudar um pouco mais esse ou aquele tema. E de verdade a gente acaba encontrando as terapias naturais que dizem que a saúde mora junto da natureza. Então todo mundo que está aqui mais ou menos acha que a saúde mora junto da natureza. Então esse é um princípio que ao cuidar de cada um de nós, a gente vai estar automaticamente cuidando da natureza. Porque também somos natureza, né? Então, essa situação do vínculo entre saúde e ambiente, ela é dada pela nossa própria situação de existir, usando o ambiente como forma de troca. Então, promover a saúde ainda é uma coisa nova dentro do país. O Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde foi fundado em 2005, é super recente. Ainda todo ele em fase de estruturação, de avaliações, de estudos de avaliação, ainda é muito pouco. E o experimento aqui gera insumos para essa discussão dentro do Ministério da Saúde. Eu estou há 14 anos fazendo uso do alimento vivo. Eu posso contar para vocês, para mim, como é que foi, né? E eu faço 100% alimento vivo e comecei por uma situação de adoecimento. Minha irmã me apresentou o alimento vivo e entrei e muito rapidamente, essa foi a minha maior surpresa, porque sempre eu ouvia falar, esse negócio de terapia natural demora muito, custa fazer efeito, né? E comigo não foi nada disso. Em 4 dias já tinha mudança no meu corpo, já tinha mudança no meu estado geral.
e recupero a atividade física com muita facilidade, energia, o sono, uma animação para fazer as coisas. Aquilo foi surgindo muito rapidamente e muito rápido também eu consegui organizar meu corpo, que estava adoecido. Em 3 meses eu estava bem e já retomando um pouco as minhas tarefas. E uma das coisas que mais me impressionou foi um assunto que a medicina tecnológica já não valoriza mais, que é a regeneração. A regeneração, não se conversa mais sobre isso, né? Vai ter que habituar com isso pro resto da vida. Tá com diabetes, nunca mais você fica bom, porque isso é uma doença incurável, acabou, né? A gente aprende isso e o conceito de regeneração não aparece. E eu tive uma experiência de regeneração que foi muito forte e eu faço questão de contar para todo mundo: a regeneração existe sim. Eu perdi a visão do olho direito, com um descolamento do epitélio seroso da mácula, uma espécie de descolamento de retina, que custou muito a colar. Com 3 dias de suco de clorofila colou, mas colou deformada, colou, e eu fiquei sem a visão do olho direito. E tinha carteira de motorista com visão monocular, só de um olho. E depois de 10 anos eu tenho a carteira de motorista com a visão biocular novamente. Não esperava isso, mas um dia eu olhei e vi que eu estava enxergando com os 2 olhos. E de um quadro que era considerado irreversível, né? Então, o que pode acontecer de regeneração nos nossos corpos, a gente não sabe. Isso é que é a minha conclusão. A gente não sabe. Pode ser, né? A ciência, ela se preza exatamente por não ter verdade. A ciência tem perguntas, mas não tem verdade. Tem perguntas, tem aproximações, suposições, interpretações, possibilidades. Verdade não. O dia que alguém disser assim: isto aqui está provado cientificamente, é verdade, você desconfia dessa pesquisa. Porque isso não existe. Existe, isso indica que é possível que. E é por isso que a ciência é bela e continua bela. E por isso também a gente pode estar fazendo esses seminários aqui dentro da casa de Oswaldo Cruz, né? Porque essa é uma instituição de pesquisa que permite a gente desenvolver outras ideias e experimentar outras ideias. Isso é estimulado dentro da fundação, que a gente desenvolva outras linhas. Então, eu convido a todos vocês que vocês se tornem cientistas de vocês mesmos. Que cada um se observe e utilize o seu universo corporal, sua vida, como forma de observação e de encontrar suas histórias. E questionando as grandes verdades limitantes que a gente vai, pela educação, pela cultura, vai carregando por aí. Não é verdade? Uma delas é sobre o que é alimento. O que é alimento, né? A gente aprendeu que alimento você tem que comer para você ficar forte, que tem que ser bom para você, e é isso que é bom, aquilo que é bom, aquilo que é bom, e depois aí você vai um dia ouvir que tem não sei quantas formas de dieta, e qual delas que é a boa? Aquela disse que era boa, aquela disse também que era boa, Então já começa por aí da gente ver que não tem verdade nenhuma em alimentação, né? Existem muitas interpretações sobre o que é alimentação, né? Então eu penso assim, o alimento de verdade, ele é um modo como a gente se relaciona com o mundo externo, né? É o ar
né? O ar que a gente absorve, que nos alimenta, sem ele a gente não vive, né? O sol que nos aquece a pele, que é outro alimento, que sem ele a gente não vive. A água que nos banha e que também entra pela boca, que sem ela também a gente não vive. Olha quanto alimento. Os abraços, os amores que nos alimentam. Então, se a gente quiser falar em dieta, essa dieta tem que contemplar essas coisas todas, né? Porque elas estão aí. Então, por isso é que eu acho que o alimento é aquilo que faz a interação entre o mundo interno e o mundo externo. Né? A gente é separado do mundo externo por uma coisinha muito fininha, né? É impressionante isso, uma pelinha fininha que nos separa do mundo externo. E a gente usa o alimento que vai pela boca, né? Aí agora a gente já vai falar aqueles que vêm da terra. Eu falei do sol, da água, do ar. E aqueles que vêm da terra, que são transformados pela luz do sol, pelos ventos, pelas águas e que chegam até nós, que vão entrar pela boca. Há uma forma de olhar o alimento que tem sido dominante nos nossos tempos atuais, que é de examinar o alimento pelos nutrientes que ele contém. Aí ele vai ter tantas proteínas, tantos carboidratos, tantos isso, tanto aquilo. Mas essa é uma forma de olhar o alimento. Tem outras formas. Por exemplo, o Sheldrake diz que é pela quantidade de informação que o alimento tem. O alho poró, ele carrega uma informação que é da própria espécie dele, que está dentro da semente dele, que tem uma marca que é dele, que tem uma forma de absorver a luz do sol, que tem uma forma de reagir quando as chuvas chegam, quando tem excesso de água, quando tem falta de água. Esse conhecimento do alho poró está dentro dele. Então ele diz que o que nós comemos é a informação do alho poró, que é ela que alimenta o nosso sistema de informação. Tem outros autores que vão dizer que é a forma como o alho poró absorveu os fótons da luz solar e vão organizar energias, descargas elétricas que vão alimentar as nossas reações e as nossas descargas elétricas. Então, isso é que nos alimentaria. Então, outros dizem que as cores do alimento que vão trazer uma frequência de onda de cor que vai entrar em ressonância com os padrões nossos eletromagnéticos e que vão alimentar o nosso corpo. Então, há uma série de observações sobre o que é que um alimento pode fazer no nosso corpo. Então, eu trago aqui isso, que esse alimento pode promover um diálogo com a natureza. Essa, para mim, foi a maior experiência do alimento vivo nesses anos todos. Eu passei a ficar muito mais interessada na natureza quando eu comecei a produzir meu próprio alimento. Quando eu faço uma semente germinada, faço um broto, eu começo a prestar atenção na terra, eu começo a prestar atenção na qualidade da água, na quantidade de ar que tem dentro de um vidro, e eu começo a me tocar nos assuntos da terra. E aí quando eu levanto a cabeça e olho pela janela, eu vou começar a ver as montanhas e ver o que estão fazendo na produção de alimento, na monocultura, e aquelas coisas começam a tocar meu coração e eu não sei por que meu coração bate mais forte e bate mais forte. Quando a gente vê o que acontece com o solo degradado, dói o coração, porque você entra numa frequência dos vegetais,
Então, essa, para mim, é a grande descoberta que o alimento vivo me trouxe, de fazer uma aproximação com a natureza mais forte. E a outra coisa é o sabor dos alimentos, que também traz o conhecimento, né? E vocês sabem que a palavra sabor tem a mesma origem da palavra saber. E que através dos sabores a gente faz uma troca de conhecimentos com os vegetais. E fica mais sensível a eles também pelo sabor. E quando a gente olha essa mesa hoje aqui, que a Cíntia organizou tão bonita, a gente vê que coisa variada, né? Eu acho tão engraçado as pessoas perguntam: é verdade, você só come mato? Eu falei: né? Tem catalogado mais de 5.000 espécies vegetais comestíveis. Agora, do jeito que nós andamos com esse negócio de morar em cidade e que depender que alguém produza alimento para a gente comer, houve um empobrecimento disso, né? Aí começaram a plantar só aquilo que dava certo, que dava lucro, né? Então, dessas mais de 5.000 espécies, a gente cultiva no planeta hoje em torno de 600 espécies só. E dessas 600 espécies ainda tem que aclimatar. Então, num país aqui você vai ter menos e não sei das quantas. Aí quando chega no supermercado, se a gente conseguir umas 200, 300, já tá bom, né? E ainda tem aquelas daqui são da época e ainda vai baixando. Aí daqui a pouco você vai ver o seguinte: veja uma casa de uma pessoa que coma convencional e veja quantas coisas da natureza ela compra para botar dentro de casa. Talvez umas 30. O resto já está refinado, modificado, não sei das quantas. Se muito. Se 30 é muito. Ora, então você conclua comigo. Se o alimento, ele é o nosso modo de fazer contato com a natureza, o nosso modo de trocar informações com a natureza, tem mais de 5.000 informações para você trocar com as espécies, e você não consegue trocar com 30, olha o empobrecimento que a gente tem. Ora, se saúde está em contato com a natureza, a gente está pobre a beça de saúde, né? Então, o alimento, dentro eu vejo assim também, dentro da solução urbana, que houve essa migração, mais de 80% da população nas grandes cidades, qual é a nossa saída, né? Qual é a nossa saída para fazer esse diálogo novamente? Não é indo na pracinha do Aterro do Flamengo, não vai dar. Agora, se dentro de casa produzir alimento, pode ser. A gente é capaz de fazer uma alimentação, uma refeição de alimento vivo com 80% produzido dentro de casa. Eu digo 80% porque você vai querer botar um azeite, um salzinho, uma coisa assim, um limão, que você não vai ter um pé de limão, mas é possível você fazer. Então, a alimentação viva, ela é uma possibilidade real de fazer um contato com a natureza. Agora, o alimento vivo, ele tem sido visto também com muitas correntes, muitas linhas, e para nós aqui a gente aprendeu e entendeu que o alimento vivo é aquele que valoriza a vitalidade dos alimentos. Isso é uma discussão longa, que durante os outros seminários vocês vão ver que essas aulas vão ter uma sequência lógica. E nós vamos conversar sobre vitalidade na quinta aula. Na quinta aula. Que vamos ter um dia só para falar de vitalidade, porque isso é altamente complexo, conceitos que estão sendo discutidos e rediscutidos hoje novamente através da luz da física quântica, para que a gente possa entender o que corpo é que nós carregamos e que é que alimenta esse corpo dentro de uma outra visão.
né? Mas o alimento vivo, então, de uma maneira muito simples, a gente diz que o que nos alimenta é a vitalidade que tem dentro do inhame. Então o inhame tem que estar fresco, tem que estar bom, tem que estar legal. O que tem no abacaxi é a vitalidade do abacaxi, tem que estar legal. Então, a partir desse momento, a gente começa a escolher o nosso alimento de outra maneira, né? Vai no mercado, você vai escolher o que está belo, né? Está belo, está cheiroso, está apetitoso, está cheio de vitalidade. Você vai pegar o vegetal no seu ponto máximo de vitalidade. Qual é? É a semente quando começa a nascer. Por isso que a semente germinada é a base da alimentação viva. Sem semente germinada, a gente não considera que tem alimento vivo. Porque ali é que tem a grande força, a grande virada, a grande mágica que acontece no alimento vivo, está lá dentro desse processo da germinação. Depois nós vamos falar um pouco da germinação na hora de ensinar a germinar. E alguns autores, especialmente o Zeckley, que resolveu aprofundar isso, porque ele é um antropólogo e que médico, ele tem uma porção de formação. E ele era um conhecedor do aramaico, a língua antiga em que Jesus Cristo falava, né? E ele conseguiu uma permissão do Vaticano para ter acesso aos escritos do Mar Morto. E quando ele traduz isso, dos escritos do Mar Morto, ele descobre a forma como Jesus Cristo ensinava a germinar a semente, a fazer o pão dos essênios e como é que era essa alimentação trazida há muitos anos. Porque o alimento vivo não é nenhuma novidade, é velho, velho, velho. A gente está aqui só revitalizando esse conhecimento que vem de muitos e muitos anos. O Zeckley, ele divide os alimentos vivos em quatro grupos. Os alimentos biogênicos, que seriam aqueles que ativam a vida, que geram a vida, que fazem a vida acontecer, que seriam as sementes germinadas e os brotos. Os alimentos bioativos, que são as frutas, legumes e verduras frescas, cheias de energia vital, que vão estar ativando e mantendo a vida acontecendo. Depois, os bioestáticos, que são os alimentos que mantêm a vida no basal, que são os alimentos cozidos. E depois os alimentos biocídicos, que seriam esses com os conservantes, os industrializados, que estariam não só diminuindo a vida, mas como trazendo lesões à estrutura vital do organismo, né? Então, o Zeckley traz essa classificação que a gente acha interessante, só para a gente ter uma ideia de como é que a vitalidade, ela também dá até para encaixar, né, dentro das conceituações mais formais e tudo mais. Mas o alimento vivo tem sido dito que na história humana ele sempre apareceu e desapareceu, esse conhecimento. Que épocas em que era completamente valorizado, que os naturalistas aderiam 100%, e outras épocas que sumia. Tem um autor, esse aqui, um dos responsáveis por esse livro, Dr. Soleil, que é o Tol Schaller. O Tol Schaller, ele diz o seguinte, que todas as vezes em que a espécie humana esteve ameaçada, o alimento vivo apareceu de novo. Interessante isso, né? Muito interessante. E aí tem histórias quando que aparece e quando que desaparece. Mas foi no século passado, nos anos 70, que uma mulher, uma dona de casa chamada Anne Wigmore, ela adoeceu muito gravemente
e pegou todas aquelas doenças. Mais de 40 anos, todo mundo já conhece, né? Tá com diabetes, hipertensão, já tá com câncer, já os cabelos já caíram, já tá com... Ela teve gangrena na perna, uma coisa assim, daquelas brabas mesmo. E ela lembrou que a avó dela era mateira, e lembrou que a avó dela curava ela na infância com um matinho. E ela vai buscar esse matinho, aí ela faz uma pesquisa de todas as gramíneas e quais eram as gramíneas que davam para comer e que poderia ser utilizada para cura. E ela chega na grama de trigo. Por isso que hoje a grama de trigo é mais ou menos o símbolo do alimento vivo. E tem livros e livros escritos sobre a grama de trigo. Essa mulher, finalmente ela conseguiu se curar de um monte das doenças dela e foi aprofundando e juntando pessoas e fundando centros de pesquisas e tratamento, e escreveu 15 livros. A gente não tem acesso aqui no Brasil aos livros dela, então tem que importar. Mas ela tem os institutos que ainda, ela já morreu, mas continua acontecendo, os institutos Anne Wigmore. Ela ganhou o título de doutora Anne Wigmore por serviços prestados à humanidade. E ela desenvolve a bebida Rejuvelac, que vocês vão aprender, que essa bebida também ganhou o prêmio de alimento completo, assim como a grama de trigo. E ela foi para televisão, ela foi para tudo que foi lugar, ela divulgou amplamente. Então, a gente acha que a mãe do alimento vivo é a Anne Wigmore, que divulga isso, e depois ela teve vários seguidores que foram fazendo novas interpretações e que foram avançando por caminhos diferentes, como nós aqui, que na verdade a gente reinterpreta as receitas da Anne Wigmore, as leituras, o modo de compreender, adapta na alimentação brasileira, com os nossos hábitos, a nossa cultura, e isso foi andando assim. Agora, no Brasil, a gente não tem conhecimento, mas o que a gente sabe é que a Ana, lá na PUC, começou essa pesquisa a partir também da saúde dela, e que ganhou de presente de uma aluna esse livro, Você Sabe Se Alimentar, do Dr. Soleil. E ali eu digo isso, que o movimento do alimento vivo no Rio de Janeiro começou com a coragem que a Ana teve de pegar um chumaço de semente e jogar dentro d'água. Esse ato começou tudo diferente, né? Porque ali surgiu uma série de ideias, e ela também foi regenerando o corpo dela e depois foi passando para mim, e a gente criou uma parceria, ela lá na PUC trabalhando o alimento vivo sobre a ótica do design, e eu aqui trabalhando sobre a ótica da saúde pelas nossas formações bastante diferenciadas. Mas a ideia de compreender e divulgar o alimento vivo como um modo de vida, um estilo de vida, está nos dois lugares, e muitos aqui já conhecem o trabalho lá da PUC, nossa parceira Ana. A culinária viva, então, ela privilegiando a vitalidade, ela é uma culinária sem fogão e sem geladeira. Então, isso começa a fazer a grande mudança do estilo de vida, né? Porque a gente não concebe uma cozinha sem geladeira e sem fogão. Mas é possível. Aqui no Terrapia não tem fogão. Não quer dizer que vocês têm que jogar fogão fora, não. Até porque a gente acaba usando o fogão para outras coisas, para fazer uns amornados, um dia de chuva desidratar uma farinha. Quer dizer, não precisa jogar fora, mas que ele não vai mais ter aquela bola toda, não vai mais não. A geladeira, se puder, joga fora. Porque ela tem um símbolo, geladeira, tem um símbolo para nós, que é de guardar as coisas.
para ser uma vida mais prática. E é tudo que a gente não quer. Tem nada de ter vida prática, nem de guardar nada. Porque a gente está atrás de vitalidade. Vitalidade não se guarda, nem é prático. Porque é essa lógica que nós vamos buscar agora. Como é que faz para eu encontrar vitalidade? Se eu guardo na geladeira para comer daqui a uma semana, como é que vai ser? Você acha que o alho poró vai gostar de ficar uma semana na geladeira? Você olha para a cara dele, você vê que ele não gosta de ficar uma semana na geladeira. Não vai dar. Agora, você, ao invés disso, criar um outro modo de descobrir onde é que tem uma quitanda, um mercado próximo da sua casa, descobrir quais são os dias que chegam a verdura nova ali, passar ali e comprar todo dia antes de ir para casa, aproveita para fazer um movimentozinho, vai lá, conversa com o verdureiro, diz para ele o que você quer, manda ele comprar as sementes que você está afim de comprar. Aí você já vai criando uma outra maneira de trazer a vitalidade para dentro da sua casa. Ou, como pode acontecer também, de você criar a nossa geladeira, que a gente diz, é isso aqui, ó. Tá aqui, tem água aqui dentro. Aí bota uma cenourinha com a biquinha lá para baixo, o pepino, os talos da couve. A gente bota dentro da água e aquilo dura 24 horas, às vezes até 48 horas. A beterraba dura mais de uma semana, porque ela nasce tudo de novo, né? E aí você come beterraba como se fosse recém-colhida, né? Nada de murcha, nada disso. Durinha, durinha. Então agora nós vamos atrás dessa conversa da vitalidade. Hã? Botando a raizinha dentro d'água, né? Senão, ligar agora as estações, né? Agora vai ter que ligar os botões lá. Isso tem vitalidade, não tem vitalidade. Tem vitalidade, me interessa. Não tem vitalidade, sai fora. Tem vitalidade, não interessa. Vamos ter que botar uma nova programação mental para que a gente possa descobrir onde é que está. E isso não vai ser só para o alimento que vem da terra. Isso vai ser para todos os alimentos, né? O ar tá bom ou não tá bom? Aqui tá bom ou não tá bom? A água tá boa ou não tá boa? Não é? Então aí você vai tomar a decisão de o que você vai fazer com as suas horas livres. Suas horas livres, ou você vai para o shopping ou você vai para um parque. Você decide onde é que está a vitalidade. E aí começa a nossa grande virada, né? Que é o que a gente está propondo aqui. Então, quando a gente vê assim, o primeiro dia, tem um monte de gente aqui. Ai, que bom, um monte de gente animada. Agora vamos ver como é que vai ser, né? Porque a proposta é uma proposta para valer. É uma proposta para valer. Porque dá certo, depois que a gente entra na brincadeirinha, a coisa funciona. E aí a gente fica animado de querer brincar de novo, né? Há 14 anos que eu não uso medicamento nenhum na minha vida. Eu nem lembro que tenho corpo. Não lembro, porque ele não dói, não acontece nada, eu só levanto, acordo, um passo. Você libera da experiência corporal, não tem peso, né? E quando eu lembro que eu chegava em casa exausta, todos os dias, muito cansada, e jogava no sofá, e depois ligava a televisão e estava mal-humorada, sempre, né? Uma coisa assim de um final de dia muito pesado. Agora não, vai dormir tal qual acordou. Está na hora de dormir, agora chegou a hora de dormir, ponto. Então, essas experiências, eu não quero voltar. Eu não quero voltar a outra de jeito nenhum. Eu prefiro estar vivendo com liberdade do meu corpo. Isso eu considero dádiva da natureza. A natureza me dá isso. Eu posso pegar isso da natureza. Então eu dou só um conselho, faz quieta, não fala nada, não vem com esse papo de querer convencer o outro para partilhar com você, nem para experimentar. Experimenta, tá bom? Não faz isso não.
Fica quieta. Come sozinho. Porque também eles nem vão querer experimentar. Não vai. Vai trazer sofrimento. Traz sofrimento. Não faz isso não. Segue teu caminho. É pra você. Você com você mesmo. Você que veio aqui. Você que fez o esforço de vir aqui. É você com você mesmo. Se alguém te pedir para experimentar, aí você vai ficar feliz e vai partilhar. Mas nada de querer convencer o outro, porque não dá não. Cada um tem sua hora, tem seu momento, né? E a gente precisa aprender isso. E a culinária viva, nós vamos estar trabalhando com ela como se a gente estivesse no lugar da semente, né? A semente vai ser a nossa rainha, vai ser a nossa principal companheira nessa história. Aliás, ela sempre foi, né? Mesmo na culinária convencional, quando você um prato convencional de arroz, feijão, óleo de soja, tudo é semente, né? Então, agora nós vamos dar um lugar de destaque a essas sementes e nós vamos ter um modo de arrumá-las e de fazer essa disposição no ambiente da cozinha, que a gente chama agora de cruzinha. E essa parte da alimentação viva é a que vocês vão ter que fazer maior dedicação, porque de verdade, até instalar o ritmo da alimentação viva demora isso, a gente esquece. Você vai deitar e, cara, esqueci de botar semente dentro d'água. Aí levanta tudo de novo, vai lá, bota semente dentro d'água, começa tudo de novo. No dia seguinte, de manhã, como se empolgou, esqueci de lavar a semente. Aí larga tudo, vai lá lavar a semente. E é isso mesmo. Então, o maior trabalho que a gente vai ter vai ser arrumar um novo ritmo. O que eu faço quando eu acordo? Que hora que vai estar a minha semente? Aonde que ela vai morar? Para que eu possa lembrar dela, não sair para trabalhar esquecendo dela, porque de noite, se ela não estiver boa, você não tem o que comer. Planejar para o fim de semana, para uma festa, se você vai ter convidado, qual é a quantidade maior de semente que você vai produzir, né? Então, esse é o trabalho mais dedicado e se a gente puder facilitar vocês nesse trabalho, a gente vai querer fazer isso. Em algum momento eu me perguntei, porque a gente aprende sempre que, menina, você tem que comer, que senão você não para em pé, saco vazio não para em pé, e você tem que comer para ficar forte. A gente aprendeu isso a vida inteira, assim, desse jeito tem que fazer assim. E de repente a gente descobre que tem tanta gente que vive sem comer. E quanto mais a gente come, mais cansada fica. Quanto menos a gente come, mais animado a gente fica. Então tem uma coisa aí que acontece que não está muito bem explicado, tudo isso, né? E foi pensando essas coisas que surgiram essas reflexões sobre o que se a gente fala que a vitalidade é a nossa central de entendimento, é porque a gente está acreditando que o que alimenta a vida é a própria vida, é a vitalidade. E aí cabe a gente perguntar, então, o que é vida? E o que é ser humano? E o que é ser vivo? Que perguntas são essas e quem é que responde essas perguntas, né? Uma coisa muito interessante é pensar que o planeta Terra é uma coisinha muito pequena dentro de um universo, né? Se a gente imagina que, como dizem os astrônomos, são 250 milhões de galáxias, 250 milhões de galáxias. A gente está numa, né? A Via Láctea.
Uma dessas galáxias, que é a Via Láctea nossa, tem 250 milhões de sóis. E aí um solzinho pequeno, da beirada da galáxia, que é o nosso Sol, que a gente acha o máximo, que acha grandão, ele tem alguns planetas que ele ilumina, e um planetico chamado Terra, aqui nós ia morar nele. Nesse planetinha tem vida, tem um negócio chamado ser vivo. E aí? Por quê? Né? O que aconteceu com essa história toda? E aqui a gente tem ser vivo aqui. O que faz a gente ser vivo? Né? E aí os biólogos modernos vêm tentando responder essas perguntas de maneiras lindíssimas, buscando explicações e entendimento. E até pouco tempo não se atreviam a fazer essa pergunta, eles se limitavam a descrever o que eram os seres vivos e a catalogar e a identificar e a organizá-los em espécies, na taxonomia. E mais recentemente, no último século só, é que ousaram responder essa história do que é vida. E aí surgiram muitas explicações sobre isso. E o Humberto Maturana, que é quem a gente gosta muito da leitura dele, o Humberto Maturana, ele consegue organizar isso e sistematizar isso de uma maneira que tornou compreensível que os seres vivos, eles se organizam em sistemas vivos e que a vida seria um sistema vivo, onde os seres vivos fazem esse movimento de manutenção disso com trocas de energia e matéria. É um sistema. E esse sistema vivo, ele é todo ele interdependente. Um precisa do outro, é uma malha fina, uma malha de interação. E ele diz assim, o ser vivo não existe se não estiver em rede, se não estiver na malha. E onde um vai produzir o que o outro precisa, que vai alimentar o outro, que vai sustentar o outro, que vai sustentar o outro, que vai sustentar o outro. E dentro dessa história da vida dessa maneira, se a gente olha assim, puxa, então quando a gente vai falar em alimentação, você vai perguntar o que alimenta a vida, você vai ter que perguntar então o que alimenta o sistema vivo. Né? O sistema vivo passa a precisar, o planeta Terra passa a precisar de uma alimentação para manter a vida. Então não adianta só a gente pensar que individualmente uma espécie precisa desse ou daquele alimento. Né? Essa nossa mania de achar que nós somos os bichos especiais do planeta, de que nós estamos com a bola toda, né? É uma grande ilusão, uma grande bobagem, porque a gente não vive sem os outros seres vivos, sem esse sistema, sem essa rede de manutenção. Né? Então, essa compreensão da vida e dos seres vivos vivendo desta maneira leva também a uma reflexão sobre: adianta eu me alimentar e os outros não se alimentarem? Adianta eu tomar conta só de mim e não cuidar do outro? E se o meu vizinho, isso é prático, é rápido, se o meu vizinho está em crise, cara, não vai ter jeito, isso vai chegar lá em casa, não vai não? E não vai me alimentar, vai me alimentar bem ou mal? Né? Se ele está em crise, vai me alimentar mal, mas se ele estiver bem, vai me alimentar bem. A gente sabe disso, que a alimentação está muito além do que se coloca na boca e essa rede viva, a gente sente ela, a família. Se tem uma pessoa na família com unha encravada e não pode pisar e fica mancando, já desarrumou tudo. Né? A gente percebe isso com muita facilidade. E por que a gente está trazendo esse assunto aqui com a alimentação especialmente? É porque na hora que a gente escolhe a nossa alimentação, a gente não está sabendo, mas a gente está fazendo uma escolha que vai interferir nessa rede, nesse sistema inteiro.
E isso, para mim, foi a maior surpresa, que eu nunca tinha pensado antes de conhecer o alimento vivo. Eu, quando comecei a germinar as sementes e a querer saber quem eram as sementes e como é que se produzia as sementes e como é que elas se distribuíam no planeta, como é que elas se propagavam, eu falei assim, nossa, quer dizer que se eu escolher comer essa semente, o planeta vai plantar mais dessa semente, né? Se a minha cultura escolhe comer trigo, o trigo vai ser vai ocupar uma área grande do planeta Terra. E muitos hectares de terra vão ser dedicados a isso. Agora, se eu uso o trigo porque de uma maneira que é para fazer biscoitos e farinhas e bolos, esse trigo vai ter que ser aquele trigo que mais dá farinha, que foi o que aconteceu, né? A tecnologia genética arrumou um trigo que aumentou enormemente a quantidade de amido em seu interior, porque a população mundial quer comer farinha, ou é pizza, ou é pão, essa farinha de trigo é o alimento que dominou completamente. Aí o trigo, ele deixa de ser o trigo original para atender o trigo que vai atender a indústria de biscoitos e de farinha, né? Então você vê que a nossa escolha, o nosso modo de olhar a vida vai estar determinando o que vai acontecer no sistema vivo, na rede viva. E a gente não escapole disso. Porque até aqui a gente comia assim. Minha mãe me ensinou, eu comi, aprendi, ensino para meu filho e segue em frente, não pergunta, não questiona esse assunto, né? E agora a gente para e vai, epa, tem mais conversa aí por trás disso. Por que que a semente germinada, ela me alimenta mais, me sacia mais, eu passo mais horas saciada com ela? Tem alguma coisa que se passa, eu como menos quantidade e ela me sacia mais. Há de se fazer perguntas, né? E aí, nós temos o nosso grande Leonardo Boff, que naquele livro que ele escreveu sobre o saber cuidar, a ética do cuidado humano com o planeta Terra, ele traz essa reflexão de uma outra maneira, muito bela, que eu gosto de trazer para cá, para a gente só ter uma noção de como é que a gente está inserido nesse contexto, dependendo do modo que a gente entende a vida. O Leonardo Boff, ele diz o seguinte, ele faz algumas perguntas, ele faz 6 perguntas para nos ajudar a situar qual é a imagem de ser humano que a gente tem. Então ele diz assim, a primeira imagem, que imagem de ser humano está sepultada numa cultura que privilegia a racionalidade científica? Aquela população que acha que a ciência diz que está certo, é isso mesmo, e a gente tem que obedecer porque é o racional científico que é o que importa. Aqui, a ideia de ser humano é de que o ser humano é um animal racional. Agora, que imagem se oculta no modo de produção capitalista e numa economia exclusivamente de mercado? Com uma política capitalista, onde o dinheiro é importante, qual é a imagem de ser humano que se forma dentro dessa política? De que nós somos seres de necessidades. Isso é uma coisa muito impressionante, que a política capitalista é a política gera o estilo de vida de consumo, e é impressionante como a gente acredita que a gente precisa de coisas. Chegamos ao máximo das lojas de R$1,99. A gente precisa de tanto treco, né? Um trequinho para pendurar, para fechar o envelope assim, outro para fechar o envelope assado. Nós somos umas pessoas que não temos nada, né? E aí isso vai ganhando uma dimensão estupenda,
porque a gente tem a ideia do sistema, dessa economia de mercado, do sistema capitalista que gera esse... Você vê na televisão ainda hoje, é muito... Eu vejo isso de uma maneira... Como que as pessoas passam a ter ideais de vidas em cima de objetos. Passa uma vida para comprar um objeto, junta dinheiro anos e anos, compra aquele objeto. O dia que compra, não serve mais, tem que ter outro para comprar agora. Aí você vai juntar mais dinheiro para comprar o outro. Porque vai ter, daqui a pouco aquele está velho, e depois que ele passa a ser seu, ele não tem mais valor nenhum. Né? Você acha tão banal aquilo, não, já tem outro muito melhor, né? E assim vai num crescendo de necessidades sem fim. Agora, que imagem de ser humano subjaz ao ideal democrático? Aquele que é um ser de participação, um ator social, um sujeito histórico de construções o mais igualitárias, justas, livres e fraternas possíveis, dentro de determinadas condições histórico-sociais. Então a gente também se vê aqui, né? Você vê que cada imagem dessa que ele vai enumerando, a gente vai se encontrando nelas, que tem aspectos nossos que parecem com esse, que parecem com aquele, né? De que a vida, que o ambiente social, que as pessoas são todas, têm os mesmos direitos, os mesmos características, e na prática depois isso não acontece, não é verdade? Na prática, depois da vida, nós não somos iguais, a gente não nasceu igual, a gente desenvolve completamente diferente um do outro, uns mais de um jeitinho, outros de outros, uns se atendem com menos, outros se atendem com muito, né? Quer dizer, esse ideal de que somos todos justos, igualitários e que a vida poderia ser feita assim, ela é uma imagem, né? Porque na prática tem outras formas de mostrar que a natureza nem sempre é assim. Isso é uma coisa interessante, que quem não vive com a natureza, em contato com ela, cria uma imagem de que a natureza é boazinha. De que como é belo uma floresta, como a vida é de paz, lá tudo é tão justo, não é nada disso. Se você vive com a natureza, você vai ver como é que a trepadeira sobe, mata outra árvore, que vem o pulgão que pega aquele que empurra, e o cipó que pegou e jogou no chão, e que tem uma trama aquilo ali, e acontece milhões de coisas ali dentro da natureza, né? Entre os próprios animais, né? Como é que eles se organizam, né? E quem cultiva uma horta, sabe, você quer plantar uma coisa que nada, você não pode plantar nada, é porque aquilo ali chegou e chegou mais forte, chegou com a vez, e é um eterno tentativa de abrir espaços, não, agora sou eu, agora um pouco você, agora um pouco eu. A natureza carrega isso também, né, na própria essência, né? Agora, que ideia de ser humano está por trás da luta pelos direitos humanos? Aqui, a ideia de ser humano é que ele vem dotado de uma sacralidade, porque ele passou a ser sujeito de direitos e deveres inalienáveis, e ele se mostra como um projeto infinito. Então, isso, o próprio Leonardo Boff faz uma discussão em cima desse projeto infinito, né? O ser humano como o grande, como o máximo, cheio de direitos, né? E ele lança como um contraponto à conversa da cidadania, né? De que temos que desenvolver a cidadania, que o ser humano precisa se tornar mais consciente do seu papel social e dos seus direitos e deveres. Aí ele fala, e a florestania, quando é que vai sair? Porque aí, a essa altura, dentro dessa concepção de que a vida no planeta é um sistema, nós vamos ter que ter a luta pelos direitos das pulgas, das baratas, da floresta, das sementes, a luta pelos direitos de todos os seres vivos, né?
se a gente entende que isso a vida é uma coisa só, né? O planeta é que é vivo e que nós somos parte do planeta, então teria que estar avançando nisso, né? Hoje em dia, no estado do Rio, com essa redução drástica da área verde, das florestas, é uma coisa impressionante a gente ver isso, como que não se conversa esse assunto. Qual é o direito de uma árvore se manter em pé naquele lugar que ela vive ali há 50, 100 anos? Não tem essa conversa. Ali mora muita gente, porque uma árvore nunca mora sozinha, né? Mora muita gente, ninguém conversa, ninguém pergunta como é que vai ser a vida daqueles inquilinos que moram ali, né? Agora, que compreensão de ser humano está subtendida no projeto técnico-científico de dominação da natureza? O ser humano, ele se compreende como um ápice do processo de evolução, o centro de todos os seres, e considera que as demais coisas, especialmente a natureza, só têm sentido quando ordenadas ao ser humano. E isso aconteceu de uma maneira que foi desenvolvendo paulatinamente. Depois, em outra aula, nós vamos ver isso na semana que vem, como é que a natureza ela foi sendo desqualificada aos olhos humanos. Em um momento ela era os deuses da natureza que organizavam. Depois, não, isso é bobagem, isso é coisa de história humana. A natureza está aqui para servir ao homem. E aí a relação com a natureza de que a gente tira da natureza o que a gente quer, como a gente faz hoje com o petróleo, por exemplo, né? Não sei se vocês sabem disso, mas o petróleo é a matéria mais antiga que tem no planeta, é matéria orgânica, talvez do tempo dos dinossauros ainda, que ficou depositada no fundo da Terra. E lá, essa reserva de matéria orgânica, ela está lá. A gente até pode se perguntar por quê, né? Se ela não tem uma influência sobre a própria organização do planeta, uma vez que toda a matéria orgânica ela carrega informação, né? E aí a gente hoje tira essa matéria orgânica e vai abrindo buracos na Terra, vai esvaziando, mas a gente abrir mão de andar de carro, andar de ônibus, viajar de avião, a gente não quer saber disso não. Vamos tirando, porque nós somos o ápice do desenvolvimento, e a natureza está ali para nos servir. Não tem que repor nada. Aí chegamos ao estado em que estamos, né, do planeta. Agora, que imagem de ser humano projetamos quando nos descobrimos que somos um ser no mundo com os outros? Como essa proposta de entendimento da vida como uma rede, como um sistema vivo. Um ser no mundo com os outros. Sempre se relacionando, construindo seu habitat, ocupando-se das pessoas, dedicando-se àquilo que lhe representa importância e valor, e dispondo-se a sofrer e alegrar-se com quem se sente unido e se ama. Essa é a proposta que o Leonardo Boff chama de que porque essa imagem que está por trás é de que o homem ele é um ser de cuidados. A sua essência se encontra no cuidado. E aí ele conta nesse livro, é muito belo, não sei se algumas pessoas aqui já leram, mas ele conta a historinha do mito do cuidado, dizendo que nesse mito o que o ser humano faz é cuidar. Ele passa cuidando o dia inteiro, a vida dele se resume a cuidar. Ou ele cuida do outro, ou ele cuida de si mesmo, ele cuida do ambiente que ele vive, ou ele cuida das relações, ele cuida de melhorar, que a essência humana está aí, né? E que nessa hora que a gente se propõe a viver uma vida de cuidados, a base, a essência do cuidado, o cuidado com a nossa alimentação é fundamental, né? Eu vejo assim o alimento vivo como uma prática, uma oportunidade
que a gente tem de viver esse modo de ser, de estar no mundo com os outros. Porque o movimento é solidário, um ensina para o outro, um passa para o outro, vamos redescobrindo. Hoje eu aprendi tanto com uma pessoa, o Zé Luiz, que trouxe para mim sementes novas. Cara, eu tô em estado de graça. Ele me trouxe sementes novas, com uns feijões muito doidos, uns feijões que sobem por cima das outras plantas e que é igual ao azuki, mas não é o azuki, mas é um azuki branco. É uma coisa impressionante pensar que outro feijão que também foi chamado feijão batata, que na verdade você não come feijão, você come a batata, semelhante à batata yacon, que não é um feijão. Né? Então, assim, uma diversidade. E se não é o nosso interesse, a atenção para o alimento, para que a semente germine, a gente nem nunca ia saber desses seres vivos que estão no planeta. E eles estão para nos dar as mãos, para a gente aprender com eles, para a gente estar junto, para a gente evoluir com eles. E essas criaturas, elas vão extinguir, porque se todo mundo continua comendo pizza, vai ter que ser só trigo, cheio de amido. Não vai dar conta. E o planeta empobrece, e o planeta esgota, e o planeta sofre. E se o planeta sofre, se o planeta esgota, nós também. Porque a vida que a gente tem, ela é uma só. É de todos nós. Então, não vejo mais como a gente escapulir de uma conversa profunda sobre o nosso envolvimento ecológico, sobre o nosso envolvimento com a trama da vida no planeta. E essa só pode ser feita através de nós, de cada um de nós. Não temos outra saída. Então, é divulgando, é ensinando, porque o Leonardo Boff, ele propõe a ecologia do cuidado, que é a ecologia de proteção da vitalidade, de proteção da vida da Terra, de proteção da biodiversidade natural, para que haja justiça com todos os seres vivos. Justiça com todos os seres vivos. Né? Uma das conversas que os vegetarianos, eu acho que eles ficam um pouco com reserva comigo quando eu digo isso, que eu tenho dificuldade de dizer que sou vegetariana. Porque o vegetarianismo, ele está apoiado na defesa dos animais, mas não da defesa dos vegetais e não da defesa dos insetos. Eu não sei se vegetariano, ele dedetiza a sua casa. O vegetariano, se ele mata barata, né? Então, é assim, a mim eu tenho uma certa dificuldade de compreender isso, né? Tem uma corrente dentro do vegetarianismo que está fazendo essas discussões mais profundas, que está falando de que não é possível a gente ficar só com a conversa da carne, que a gente vai ter que avançar nessa conversa da ética no planeta, que é a ética do existir, do estar aqui com todos os seres vivos. E como é que a gente vai fazer para dizer barata aqui não? Peraí, essa comida é minha, né? Nós vamos ter que arrumar um jeito. Mas vai ter que conservar a biodiversidade, porque a gente precisa, e elas estão há muito mais tempo no planeta que nós, mas muito, elas sabem muito mais que nós, né? Então ele propõe a ecologia do cuidado baseada na proteção da vitalidade, na biodiversidade natural e na beleza da Terra, da estética da Terra. Isso é a dimensão, Leonardo Boff tem essa característica, essa dimensão do para-além, que é da estética, da beleza, né? Que ultrapassa as nossas instâncias maiores como seres humanos que somos, né? Agora, o que se pergunta é, nós estamos prontos
para a gente fazer essa transformação, considerando que somos tão limitados e que as nossas representações mentais são tão padronizadas. A gente repete o que um diz, o outro diz, o outro diz, o outro diz, as famílias são todas iguais, se comportam do mesmo jeito, todo mundo namora da mesma forma, todo mundo... Será que a gente já está pronto para viver no modo de proteção da vida? Essa é uma questão, que a transformação, a necessidade das nossas mudanças, elas são profundas. E mais uma vez eu digo a vocês que eu acho que o Alimento Vivo é uma ótima oportunidade para a gente fazer essas mudanças, mudar padrões, né? Então, nada de comidas rápidas, nada de precisar de convidar as pessoas para sua casa para fazer almoço, e você que passou as 2 dias antes preparando, comprando, arrumando, e botar, chega a dona come, bom, agora vou embora. A gente vai ter que rever tudo isso, né? Vai ter que rever tudo isso, né? Há anos que eu não quero fazer mais comida para os outros. Cansei de fazer comida para os outros. Esse papel da mulher, de que é ela que toma conta dessa história, me chegou no limite, eu não posso mais. Eu não posso mais fazer comida para os outros. Não dá certo. Eu quero fazer comida com os outros. E aí, então, hoje, o que eu proponho na minha casa para as minhas visitas, para os meus parentes, é que eles cheguem cedo. Cheguem 10 horas da manhã. Vamos na horta, colher, depois vamos preparar. Depois a gente conversa, faz, depois lava. Que quando todo mundo estiver numa boa, eu também estou. Né? E chega, né? Chega da gente inventar esse modo. E quer saber? Todo mundo adora. Porque essa forma da gente estar abrindo, ela promove uma coisa chamada intimidade, que é uma coisa que nós, humanos, urbanos, fomos desconhecendo e nos tornando muito sozinhos. A gente perdeu o contato. A gente, como não pode manifestar mais as nossas emoções, né? Segura daqui, segura daqui. Não, você não faz isso, porque senão fulano vai... Você não pode fazer isso, porque senão o seu vizinho vai ter não sei o quê. Não, é melhor você ficar calado, não cria confusão. Então, a gente foi arrumando um modo de viver que a gente... Não expressa mais emoções, aquelas originais da gente, não tem. E aí o que acontece? Há o afastamento e a perda da intimidade dentro das próprias famílias. Os filhos não podem falar com os pais não podem falar com o filho, o marido não pode falar com a mulher, ninguém mais pode falar porque todo mundo se ofende. E aí pronto, né? Tem que dar um jeito da gente se satisfazer de outras formas. E ao preparar a comida, aí vem um diz assim, não bota alho, não gosto de alho, cara. Depois eu fico arrotando, né? Aí o outro fala assim, não, sem alho eu não acho graça. E assim você vai conseguindo, de alguma maneira, criar uma abertura de conversa sobre o que a gente quer comer. Porque eu descobri uma coisa, depois que entrei nessa conversa de alimentação, que falar do que se come é um tabu maior do que do sexo. As pessoas escondem o que comem, não contam. Protegem a 7 chaves. Parece que é uma coisa assim de uma intimidade profunda. Muito impressionante. E come escondido. Impressionante. A turma do Alimento Vivo, então, que quer se mitidar dizendo que está comendo vivo, mas tudo um bando de mentiroso. E você vê que está mentindo. Tudo, mas não conta. Porque não, os medos, as relações de intimidade, de aceitação um do outro, de aceitação da nossa biodiversidade, é enorme.
E aqui no Terrapia, essa experiência que a gente vem fazendo aqui de convivência, desse acampamento, desse jeito mais ou menos, debaixo das árvores, isso é de propósito, não pode ser diferente. Porque aqui a gente é chamado para uma vida mais simples, é chamado para uma convivência mais simples e de tentar criar ambientes onde você pode estar falando. E por isso que a nossa segunda senha no Terrapia é essa. Não dá, aqui não pode se aborrecer um com o outro. Não pode se aborrecer um com o outro. Vai ter que aguentar a parada do outro histérico, vai ter que aguentar a parada do outro zangado, vai ter que do outro lento, que não aprende, que pergunta 50 vezes. Vai ter que aguentar. Olha, não temos que aceitar, ser justos com a biodiversidade da natureza e entre nós também, né? Ser justo com a biodiversidade humana. Então, eu espero que vocês aqui nesses meses que a gente vai ficar junto, que vocês observem isso. Observem, se soltem, se abram para essa relação de uma convivência, onde o alimento vivo é o nosso meio. Você vê que agora ele deixa de ser só o alimento, mas ele é o meio de se relacionar, o meio de aprofundar sobre o caminho da natureza. Meu companheiro, o Jorge produz mel. Ele é apicultor e ele não come mel. Ele não come mel. Não. E aí a gente pergunta para ele, mas então qual é a sua com as abelhas, né? Por que você faz isso? E ele diz que as abelhas é que ensinam para ele sobre as árvores, se ensinam sobre a floresta. Ele tem uma paixão. E aí, agora elas estão visitando quem para produzir o mel? Aí ele vai atrás. Aí ele quer saber quem é aquela planta, vai conversar com os vizinhos, vai saber quem é, como é que faz, quanto tempo aquela flor dura, como é que é, e depois ele vai ver se sobrou, se fez muito mel, se não fez, que cor que é, se cristalizou, se não cristalizou. Ele passa horas da vida dele atrás do conhecimento das abelhas, porque elas carregam um conhecimento sobre a natureza que só elas têm. Ele não precisa de comer o mel, ele precisa de conhecer as abelhas e de conviver com elas. E eu acho que e assim é também a gente, né? A gente, quando conhece uma pessoa, você vai saber dos hábitos, não sei, e você vai se encantando e pode se relacionar melhor com as pessoas. Então, que a gente agora na nossa tarefa, né? Vocês imaginam que a gente aqui é muito ousado topar fazer comida com esse bando, né? E aí fica um dizendo, você não lavou a mão direita, ai, mas que nojo. Aí outro fala, não é nada disso não. Ah, mas aquela ali tá com anel, não tirou o anel, aquilo tem sujeira. Não, ela bota o anel, não tirou o anel. É uma confusão. Então, nós vamos aqui, ó, preparar nossos corações. Nós vamos fazer aquilo que a gente consegue fazer nesse grupo. A questão da higiene, aqui nós vamos conversar mais adiante. Por que a gente não tem nenhum critério de higiene maior? A gente tem sim, critério de higiene, que é sempre a mesa limpa, que é tudo, que é a pia limpa, que é as vasilhas limpas, que é a mão limpa, que é tudo isso. Mas aqui ninguém esteriliza, os aparelhos de unha tem que passar remédio, botar luva, nem máscara, né, como hoje a saúde pública preconiza. E por que a saúde pública não fecha isso aqui? Não é? Se nós não tivéssemos higiene, nós estamos dentro da Fiocruz, onde o sistema de vigilância sanitária sai daqui. Por que não fecha? Porque não tem como fechar a gente, porque não tem contaminação na nossa comida, porque ela é fresca. Colheu, fez, comeu. A gente não guarda. Então, se eles chegarem aqui, eles podem examinar essa comida toda que não tem contaminação. Então, isso é uma coisa que nos dá uma segurança total de... Se você pegar uma culinária de alimento cozido, por exemplo, 20 minutos depois que um arroz desligou o fogo, ele já começou a contaminação.
aqui 4 horas que vai começar. Então não tem uma razão técnica para fazer isso. E tem mais, a gente privilegia a utilização das mãos na comida, porque a gente sabe que é através da mão que a gente aprende. Não é olhando, a gente pensa que é olhando, nem é escutando, também não é. Não é. Isso aí é só uma instância do nosso conhecimento, da nossa memória. O aprendizado é aqui. Aqui a gente tem a maior quantidade de sensores do nosso organismo. Então, se não bota a mão na comida, não vai aprender. Nem vai aprender sobre a abobrinha, nem vai aprender sobre o tomate, não aprende nada sobre a natureza. Então, é pedir a vocês que compreendam e que deem as mãos uns aos outros, porque vão ser distribuídas tarefas em cada mesa. E com o materialzinho que vocês trouxeram, aí um corta isso, um corta aquilo, e já nós vamos ter uma comida boa pra caramba, pra fazer aquele rodão e comer de novo. Tá bom? Então vamos lá fazer comida.